Eu vou tentar, é muito difícil a gente entrar nos detalhes de como funcionam as coisas no Japão. É um sistema extremamente complexo e o meu objetivo hoje vai ser tentar passar para vocês uma visão geral de como funciona esse sistema, que é incrível, né? Você conseguir transportar 38 milhões de pessoas todos os dias é um feito bastante difícil de ser copiado por aí. Bom, então, puder agora compartilhar minha tela. Aqui. Pronto, espero que vocês estejam conseguindo ver. Então, eu vou tentar falar um pouco agora sobre a mobilidade urbana em Tóquio, as questões de inovação, acessibilidade e tecnologia. Só para a gente se localizar, né? Então, o Japão fica aqui, bem a leste na Ásia. Então, aqui tem o Japão, né? Ele fica ao lado nós temos aqui em cima a Rússia, Coreia do Norte, Coreia do Sul, China, só para localizar. Ele é composto de algumas ilhas. Tóquio fica nessa ilha principal, que chama Honshu, localizado aqui bem a leste do país. Então, normalmente a gente encontra muita informação sobre o Japão de uma forma geral. Hoje eu vou tentar focar um pouco sobre Tóquio. Então, Tóquio, essa área em laranja aqui, é Tóquio oficialmente, né? Não existe o município de Tóquio. Tóquio é uma região metropolitana por excelência, composto de 23 distritos aqui e mais algumas cidades que nessa parte mais extensa da região. Só que a área urbana da cidade já se integrou com essas outras regiões metropolitanas que existem no entorno. Então, nós temos o que chama de a grande área de Tóquio, que é composto de Tóquio, Chiba, Saitama, Kanagawa, pega um pouco de Yamanashi aqui também. Essa área ela tem 38 milhões de habitantes, isso corresponde a 30% da população do Japão, tá? 30%, quase um terço da população do país mora nessa região. Essa área tem em torno de 12 milhões de empregos, de postos de trabalho, né? Então, é uma grande região produtiva. A taxa de desemprego no Japão como um todo, antes da pandemia, claro, estava em 2,5%. Essa região ela tem em torno de 1,8% de desemprego só. O PIB dessa região é de 1,8 trilhões de dólares. Para quem conhece o número, esse é o mesmo PIB do Brasil. Bom, se a gente olhar no mapa, na imagem de satélite do Japão, a gente vai ver essa grande mancha urbana, que é essa região, a grande região de Tóquio. E, só para efeito comparativo, se nós pegarmos aqui de um extremo ao outro dessa mancha urbana, nós temos 211 quilômetros. Isso é o equivalente, mais ou menos, para o pessoal do Rio Grande do Sul se achar melhor, de Lajeado até Cidreira. Então, você imagina uma cidade que vai de Lajeado até Cidreira, esse é o tamanho de Tóquio. É claro que a grande concentração da população, ela está nessa área central, né, onde nós temos algumas regiões que chegam a uma densidade quase de 50 mil pessoas por quilômetro quadrado. Tóquio, desde muito cedo, teve esse problema de concentração e já faz parte da política de desenvolvimento da cidade, tentar evitar, né, que essas viagens da parte mais externa da região metropolitana se concentrem aqui nesse miolo onde tradicionalmente se localizavam os postos de trabalho. Então, desde, acho que uns 2 planos de desenvolvimento dessa região atrás, já se tem uma ideia de transformar a cidade numa cidade policêntrica. Então, quando se faz essa decisão, se leva em consideração o que vai ser
o posicionamento desses novos centros. E isso foi decidido em cima do transporte público. Então, cada um desses novos centros, ele é, na verdade, localizado em cima de um nó do grande sistema de transporte de massa de Tóquio. Bom, e aí, queria falar um pouco sobre a estrutura urbana, né, e a relação dela com a mobilidade na cidade. A gente sempre tem essas visões de longe da cidade, a gente vê essa muito densa, muitas avenidas, vias expressas, e às vezes é difícil de observar, mas existe um planejamento na distribuição dessa área urbana, em que o objetivo é se tornar mais adensado e mais concentrado exatamente em cima dos grandes nós do transporte público. Então, é tentar diminuir a quantidade de pessoas afastada do transporte público, centralizar, concentrar não só as habitações, mas também os postos de trabalho. Isso normalmente é feito através da distribuição ao longo de uma linha de metrô, uma linha de ônibus, de VLT. Isso é uma coisa que eu vou mostrar. Praticamente todos os modos de transporte fazem parte aqui do sistema de Tóquio. Então, você tem nós principais, estações principais, no entorno das quais você prioriza a implantação de áreas comerciais, né, enfim, áreas não residenciais, e em outras regiões você mantém as áreas residenciais, de forma que tanto o acesso à residência, quanto o acesso ao trabalho, as compras, as oportunidades em geral da cidade, elas são feitas através do transporte público. Isso faz parte do planejamento da cidade, isso já vem sendo implantado há várias décadas na cidade, e hoje já se tem uma configuração, né, em termos de área construída na cidade, distribuída no entorno dessas grandes estações. Então, a gente tem, isso daqui é o Floor Area Ratio, onde você tem uma relação entre a área construída dividido pela área do terreno. Então, no entorno dessas estações de trem, você chega a ter, às vezes, relações maiores do que 1000 nessa área. Então, esse daqui é um exemplo, né, dessas áreas. Essa região aqui é a região de Shinjuku, esse número 4 aqui, e essa de baixo, da foto à noite, ela é aqui a região de Marunouchi, esse número 1. Inclusive, essa foto é tirada de cima da estação, né, a gente vê aqui embaixo as plataformas. Então, é uma área extremamente densificada. Mas isso não foi sempre assim, né? Esse aqui é um mapa mais antigo de Tóquio, e, inclusive, a gente vê aqui uma das questões fundamentais no planejamento da cidade, que é a diferença. Você vê essas áreas mais tradicionais, com um layout da malha urbana bastante no crescimento orgânico, e uma área onde você já tem um layout mais quadriculado, mais organizado. Isso, na verdade, decorre da reestruturação da cidade. Como Tóquio tem um problema, o Japão como um todo sofre com os terremotos, principalmente, no passado, né, quando a cidade ainda era predominantemente composta de prédios, casas de madeira, durante os terremotos, principalmente à noite no inverno, haviam grandes incêndios. Isso daqui foi, se eu não me engano, o grande terremoto de 1913, que destruiu quase metade da cidade em um incêndio, e a cidade, quando foi ser reconstruída, já foi reestruturada para ter melhores condições de circulação e também mais segurança contra desastres futuros. A gente vê aqui um mapa do risco, né, com relação aos terremotos, devido exatamente a essa falta de reestruturação da cidade, existência de muitos imóveis antigos de madeira ainda, e isso vai sendo aos poucos reorganizado. Então, isso daqui é espero que vocês consigam ver por aí, mas é o conceito, né? Então, você tem ruas estreitas, casas, áreas de baixa densidade em madeira, e isso vai ser, normalmente, reorganizado. Você tem um redesenho das vias, um alargamento das vias, e a concentração do que eram edifícios de madeira, isso passa a ser prédios residenciais multiunitários. Bom, e aí isso vem acontecendo, principalmente aqui no centro da cidade, onde a gente vê essa quantidade muito grande de prédios, né, uma densidade extremamente alta, mas a gente consegue ver também, perdão, alguns núcleos de prédios mais altos, que ficam localizados exatamente nas estações. Espero que vocês consigam ver o meu mouse, eu estou apontando com o mouse aqui, não sei se vocês estão vendo, mas são onde tem esses núcleos de prédios maiores,
são exatamente as estações de transporte público. Aqui a gente pode ver, né, essa linha de prédios, tem uma aglomeração maior aqui, né, continua. Isso daqui é exatamente o traçado de uma linha de metrô, então existe uma concentração aqui ao longo, isso lembra um pouco o que foi feito em Curitiba, com os BRTs. Né. Mas a cidade não é toda daquele jeito, extremamente adensada e cinza, né. Essa daqui é uma foto da rua próxima ao meu escritório. Então, a gente tem aqui umas regiões mais afastadas do centro, onde você tem densidades menores, você tem bastante tráfego, inclusive motorizado. E quando você vai para as áreas residenciais, você ainda encontra essas vias que têm uma característica muito forte ainda do início da cidade. Tóquio começou a se formar por volta do ano 1200, 1300, e ela se tornou a capital do Japão em 1700, quando a capital foi transferida de Kyoto. Kyoto foi capital do Japão do ano 700 até 1700, aí foi transferido para Tóquio. Então, essas ruas ainda guardam bastante características daquela época. É claro que, ao longo do tempo, isso vai sendo transformado. A gente vê algumas coisas interessantes, né? Por exemplo, essas ruas locais, elas não têm uma calçada definida, mas isso não significa que o pedestre tenha menor prioridade aqui. A cidade, ela é muito impermeabilizada, né, então a gente vê as pessoas se utilizam do espaço público para ter as suas plantas, né, para fazer às vezes até a gente acha uma horta perdida por aqui. Da mesma forma, nas áreas comerciais, né, onde a gente tem ainda essa configuração urbana, os comércios utilizam esse espaço público de uma forma bastante orgânica. Aqui é mais um pouco, né, a gente vê alguns prédios, ainda que tem muitos desses prédios, eles são bastante antigos, é uma evolução natural das casas, a construção aqui no Japão é muito cara, então as pessoas, principalmente as pessoas mais idosas, elas vão deixando de atualizar suas edificações, e isso vai deixando com um aspecto assim mais velho, né, mais mal cuidado, mas a gente vê que eu sempre chamo a atenção, extremamente limpa a cidade, né. E a gente ainda tem, né, aqui várias edificações tradicionais de madeira. Essas casas normalmente têm 100, 200, 300 anos, né, às vezes até o pavimento ainda é o pavimento tradicional, original da cidade. Então, quando a gente pensa na mobilidade de Tóquio, pensa sempre naquela loucura das estações de metrô, mas a grande parte da cidade ainda é dedicada à circulação de pedestres. Algumas áreas já são mais renovadas, né, então a via já é um pouquinho mais larga, mas a gente vê que as edificações já sofreram atualizações, né, de uma forma geral, a gente tem uma qualidade de infraestrutura extremamente boa aqui, né. Mais um exemplo, né, dessa utilização do espaço público pela população. Nas áreas comerciais, você tem circulação de veículos de entrega no período da manhã, mas sempre muita gente andando durante o dia. Os rios, né, tem uma série de rios que cortam Tóquio, praticamente todos eles são utilizados para navegação. Não existe transporte público por rio, mas existe, sim, um turístico muito forte, e existe o transporte comercial. Esses barcos que vocês estão vendo, eles são todos restaurantes. Então, o Japão, de uma forma geral, tem uma cultura corporativa muito forte, e as empresas sempre realizam eventos, né, com as equipes, e normalmente é comum eles procurarem locais bem tradicionais para fazerem esses jantares, esses eventos, e esses barcos são sempre uma boa opção.